Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Conforme você for encontrando, fique de pé, reverência à palavra do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 24. Essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de renovação, né? A mesa, ela traz esse desejo do nosso coração, do coração de Deus para nós. Renovar a nossa força, renovar a nossa vida. Lucas capítulo 24, você abriu aí? Amém? O texto nos diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E achando a pedra do sepulcro removida, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, e eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, e ele lhe disse: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos o que vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscita. E lembrando-se das suas palavras, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos todos demais. E era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como devaneio, e não a creram. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondeu um cujo nome era Cleopas, dizendo: És tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais coisas? E ele lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram uma condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia, desde essas coisas acontecerem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilhavam aos que de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram dizendo também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas lhe disseram. Somente até aí. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa. Nós pedimos nessa noite que o teu Espírito venha ministrar ao nosso coração em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a tua presença permaneça em nosso meio.
Ah, Deus, está sendo tão bom. Está sendo tão maravilhoso perceber que o Senhor está movimentando no meio da igreja. Que o Senhor está curando, que o Senhor está renovando corações. E eu te peço que esse tempo também seja maravilhoso ouvir tua voz. Usa da minha vida poderosamente nessa noite. Aos corações que ouvem, Deus, a tua palavra. Que a tua palavra seja, ela possa ser como uma espada que penetre. Em nome de Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus. Amém e amém. Pode se sentar. Eu quero compartilhar nessa noite com você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. O tema dessa palavra é: não saia de Jerusalém. Você pode repetir isso comigo? Amém? Não saia de Jerusalém. Você pode dizer isso para essa pessoa perto de você aí? Meu irmão, não saia de Jerusalém, meu irmão. Diga para ele: permaneça em Jerusalém. Amém, querido? Permaneça em Jerusalém. Quantas vezes é tão difícil isso, né? Jesus, antes de morrer, antes de ser crucificado, Jesus ele vai dar uma ordem para aquele povo, seus seguidores. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém, irmãos? Permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi essa última ordem, uma das últimas ordens que o Senhor declarou sobre a vida da igreja, sobre a vida dos seus seguidores, né? E o permanecer em Jerusalém se tornou um desafio muito grande para muitas pessoas. Porque depois da crucificação e de tudo que eles viram, de tudo que eles presenciaram nos últimos dias, né? Eu não sei quantos já viram aquele filme Paixão de Cristo, que para mim é o filme de crucificação, né? Da Paixão de Cristo, que para mim mais se aproxima biblicamente, né? Mas de alguma forma me emociona ao eu perceber. Eu sei que é muito sangue, eu sei que são muitas coisas que a gente vê ali na palavra que mexe com o nosso coração. Mas para mim é um filme que relata muito a paixão de Cristo pela minha vida. Dizendo que eu não sou merecedor. Eu não sou, mas eu sou amado dele. Ele me faz merecedor, amém? Me mostra o quão precioso eu sou diante do preço tão alto que ele pagou pela minha vida, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Para que eu e você pudéssemos ser livres. Para que já não houvesse mais condenação sobre a nossa vida. Toda a escrita de morte foi anulada na cruz do Calvário. Toda palavra e toda maldição que carregávamos desde então foi anulada, cancelada, porque agora somos livres em Jesus. Amém, queridos? Isso é poderoso, maravilhoso demais. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, está aqui algo que está acontecendo, a história está acontecendo. O Senhor foi crucificado na sexta-feira e no domingo pela manhã, né, o cenário ainda é de vazio. O cenário ainda é de escuridão, né? A esperança do coração de tanta gente se esvaiu ou está se esvaindo. Havia uma promessa que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos. Mas isso é tão improvável ao coração de tanta gente. Uma coisa é ele ressuscitar, outra coisa é ele se ressuscitar, né? Outra coisa é ele sair daquela condição que os meus olhos viram, de tanto sofrimento, de tanta dor. Bateram tanto, né? No momento ali, quando ele ainda estava em vida, colocaram uma lança sobre a sua costela. No momento onde ele tem muita sede, nos seus últimos suspiros,
Ele ainda pede um pouco d'água e os soldados, com maldade, embebedam uma esponja de vinagre e colocam, empurram na sua boca. Como é que é possível acreditar em esperança com um cenário de morte tão claro diante de nós? Talvez, irmãos, você olhe para a tua vida, você tem olhado para a sua vida, você tem contemplado a sexta-feira, o sábado do silêncio, mas eu quero te lembrar, meu irmão, que o domingo é dia de ressurreição, amém, querido? Eu quero lembrar para o teu coração nessa noite que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez a sexta-feira esteja tão longa na sua vida, o silêncio do sábado esteja tão longo na sua vida, mas eu quero lembrar a você, irmãos, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, apesar do que os teus olhos viram, apesar do que os teus olhos estão vendo e contemplando. O Senhor, Ele se faz presente na sua vida e na tua história. O Senhor, Ele não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E a palavra de Deus diz que o Senhor, apesar do silêncio, nós cantamos aqui agora, né? Mesmo em silêncio, o Senhor está trabalhando, né? Mesmo quando está em silêncio do sábado, mesmo quando está no breu da escuridão da sexta-feira, a Bíblia diz que no ato da crucificação de Jesus era dia, mas o céu pareceu em trevas, escureceu do nada. Mesmo que pareça que a sua vida esteja na sexta e no sábado, tem um novo amanhã preparado para a sua vida. Você recebe essa palavra no teu coração, irmãos? Tem um novo amanhã para a tua casa, tem um novo amanhã para a tua saúde, tem um novo amanhã para a tua vida espiritual, tem um novo amanhã para esta igreja, tem um novo amanhã para o teu ministério, tem um novo amanhã para o teu casamento, tem um novo amanhã. Eu disse que eu celebro terça-feira 19 anos, meu Deus, é um milagre muito grande, irmão. É um milagre muito grande. Não chegamos aqui, sabe, de uma forma que foi fácil, não. Tanta luta, tantos desencontros, tantas situações, né? Talvez a gente não teve vontade de separar, mas de matar um ao outro, isso aconteceu muitas vezes, né? Talvez a gente não teve essa coragem mas o Senhor nos trouxe até aqui porque Ele tem sempre um novo amanhã preparado para nós. Tem sempre um novo amanhã. E quando nós pensávamos que não ia dar certo, eis que o Senhor vinha com o seu renovo, com a sua cura, com a sua vida, com a sua novidade. Quando nós achávamos que, não, agora acabou, não tem jeito. O sol do domingo nascia e raiava com tanta força que a gente via a ação poderosa do Senhor, meu irmão. Eu profetizo isso sobre a tua vida, meu irmão, o sol da justiça. O sol da justiça raiando, o sol da justiça nascendo. Apesar do que você viu e apesar do que você tem visto, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Ele pode todas as coisas. Servimos um Deus do impossível, amém? Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor por isso nessa noite. Você pode dar um glória a Deus aí, que você serve um Deus do impossível, amém, irmãos? Glória a Deus. O coração dos discípulos estão extremamente tristes. Esses homens largaram de muita coisa. Tem 3 anos, talvez, que tem gente aqui que não trabalha só no ministério, servindo o Senhor. Pedro, quando encontrou Jesus, largou tudo. Marcos capítulo 5 diz que ele largou tudo, deixou tudo para trás. Lucas capítulo 5 diz que ele largou tudo para trás para seguir o Senhor. Mateus, ele abandonou tudo. Ele tinha um bom emprego, trabalhava para Roma coletando impostos. Mas um dia Jesus passou na coletoria, olha para Mateus e diz, vem. Mateus larga tudo para trás e segue Jesus.
De que eles vivem? Eles vivem da provisão de Deus. Eles vivem do cuidado de Deus. Eles aprenderam a acreditar que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eles largaram tudo para trás para buscar o Senhor, para estar com o Senhor, para aprender. Mas e agora? Jesus morreu. Para onde nós iremos? O que vamos fazer agora? E aí nessa hora tem uma ordem tão clara de Jesus: permaneçam em Jerusalém. Vocês vão fazer obras muito maiores que eu. O que vocês viram eu curar enfermos, vocês vão fazer muito mais. Mas vocês precisam permanecer em Jerusalém. Vocês precisam ser revestidos dessa alegria, desse poder, dessa vida. Não, se vocês não permanecerem, se vocês não estiverem em Jerusalém, vocês não conseguem prosseguir, porque sem poder é impossível caminhar nessa trajetória espiritual, irmão. Sem o Espírito Santo é impossível se manter de pé diante de tanta luta, diante de tanta provação. Se não for o Espírito Santo agindo e nos colocando de pé, meu irmão, a gente não resiste muita coisa não. Você sabe por que você está de pé até hoje? Porque você tem um Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Não é homem, não é pastor, não é igreja que tem te sustentado. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. E quando você pensa que não dá, quando você pensa que acabou, Ele te levanta de pé outra vez. Ele te ergue de novo. Ele diz: filho, aguenta mais um pouco. Por quê? Porque eu ainda não completei a boa obra que eu estou fazendo na tua vida. Permaneça de pé. E a palavra de Deus vai nos mostrar que nessa trajetória, tantas vezes, a vontade é de sumir de Jerusalém. Tantas vezes, quando a gente não encontra, a gente não vê que a possibilidade do sol nascer, a primeira coisa que a gente quer fazer é ir embora. Isso vale para tudo. Isso vale para casamento. Isso vale para a igreja. Isso vale para alguma coisa que está desconfortável. Às vezes você está num ambiente, eu sempre digo isso, às vezes você está num ambiente, no teu trabalho. E às vezes a coisa fica desconfortável. Nem a primeira coisa que a gente faz é: vou sair daqui. Não é isso? Mas Deus mandou. Você tem uma direção de Deus. Você tem uma palavra de Deus dizendo: pode sair porque eu vou abrir uma outra porta. Está desconfortável. E o desconforto, ele faz... O que a gente quer fazer no desconforto? Se livrar dele. Sim ou não? Quando eu sinto que a pressão não está boa, a primeira coisa que me dá é dor de cabeça. Sinto uma dor de cabeça que é insuportável. E a primeira coisa que eu não estou preocupado com a pressão. Eu quero me livrar do quê? Da dor de cabeça, irmão. É uma dor de cabeça que me incomoda, que me não deixa... Parece que é enxaqueca, que eu não consigo ficar muito de olho aberto. Eu quero ficar dentro de um quarto escuro, né? Com muito silêncio, é impossível lá em casa, né? Eu quero ficar quietinho, mas não dá, porque tanta coisa para resolver, tanta coisa. Mas a única coisa que eu quero fugir é do incômodo. É do incômodo. E nisso que a gente quer fugir do incômodo, tantas vezes, a gente vai para lugares onde Deus não mandou a gente ir. Uma coisa é quando a gente tem uma direção do Senhor, dizendo vai. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa discernir. Vai ter momentos na tua vida que Deus vai endurecer o coração de Faraó. Vai ter um momento na tua vida que Deus vai endurecer o coração de Faraó. Sabe o que acontece? Quando o povo estava no Egito, ele estava ali. Mas o Egito não era o lugar do plano de Deus para o povo. Deus tinha preparado a Canaã. O Egito era um lugar de passagem, foi um lugar de socorro. Quando houve fome na terra, Jacó pegou sua família e foi parar lá no Egito, porque no Egito era lugar de comida. Mas o povo cresceu e se multiplicou, os anos se passaram, e eles se estabeleceram no Egito como se o Egito fosse o lugar da terra deles. E o que Deus faz? Deus gera incômodo. Deus endurece o coração de Faraó.
Faraó, que era amigo do povo, agora se torna inimigo do povo e começa a perseguir o povo. Começa a endurecer o coração e multiplicar o trabalho. Se vocês trabalhavam 8 horas, agora vocês vão trabalhar 12. Se vocês tinham palha para trabalhar, agora vocês vão ter que buscar palha e produzir da mesma forma que vocês produziam. O que o povo começa a fazer? Hein? O que o povo começa a fazer? Hein? O que, Marcos? Clamar. O povo começa a clamar, dizendo: Deus, nos escute, Deus, nos tire desse lugar. E a palavra de Deus diz que Deus escutou o clamor do povo e desceu para livrá-los. Glória a Deus. Porque uma coisa é nós termos direção de Deus para sair do lugar que nos incomoda. Outra coisa é quando o incômodo vem e a gente quer se livrar do incômodo rápido. Mas às vezes a gente não tem direção para sair daquele lugar. Quantas e quantas vezes dentro de um casamento a gente não tem palavra de Deus para se separar, para ir cada um para o seu lado. A gente não tem palavra de Deus. A gente não tem direção para isso. A gente não tem uma palavra de Deus dizendo: ó, vai cada um para o seu caminho que é melhor. Tem palavra do Senhor. Porém, nesse lugar de incômodo é que o Senhor manifesta a sua graça e o seu poder. É nesse lugar de incômodo, de querer fugir, é nessa Jerusalém que o Senhor manifesta a graça. Isso vale para a igreja. Às vezes o tempo não está bom, o ambiente não está tão favorável quanto gostaríamos. Nós temos direção de Deus. E aí a gente sai, a gente vai para outro lugar. Chega lá, por se tratar de gente, se tratar de pessoas, vai passar um tempo. É muito bonito quando chega. Mas quando as pessoas às vezes chegam, falam: meu Deus, que igreja maravilhosa, vou ficar aqui. Passa um período, ela descobre que não é tão perfeito assim, não é tão cheiroso, não é tão bonito quanto ela imaginou. É por isso que hoje a gente tem uma geração de crente que não para em lugar nenhum. É por isso que hoje a gente tem uma geração de crente borboleta. Posa aqui, posa lá, posa lá, posa lá. Não cria raízes em lugar nenhum. Não finca raízes profundas em lugar nenhum. Parece que todo lugar que incomoda vai mudando. Mas deixa eu te falar, você e eu não vamos frutificar trocando planta de vaso toda hora, irmão. Vai chegar um momento que é necessário passar por aquele processo tão doloroso. Mas a gente vai ver que a frutificação vai acontecer na hora certa. A gente vai presenciar, apesar do desconforto que pode estar acontecendo. O Senhor vai nos dando raízes. E a gente vai crescendo para baixo, mas ao mesmo tempo a gente vai crescendo para cima. E os frutos vão chegando. E a gente vai crescendo. E Deus vai manifestando graça e poder sobre nós. Precisamos então de maturidade para entender que permanecer em Jerusalém é para gente madura, irmão. Permanecer em Jerusalém é para gente que quer o Senhor, amém, queridos? Permanecer em Jerusalém não é simples, não. Dentro de casa, no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Seja em qualquer lugar. Porque se a gente vai mudando, e nessa aí, a gente tem pessoas no 4º casamento, no 3º casamento, porque incomodou, separou, incomodou, separou, incomodou, separou. E nisso a gente tem pessoas que já passaram em 10 igrejas, porque incomodou, saiu, incomodou, saiu, incomodou, saiu. E nisso a gente vai para o trabalho, e aí você vê pessoas que não têm estabilidade alguma na vida financeira, no seu trabalho, porque incomodou, saiu, incomodou, saiu. É necessário, irmãos, que para permanecer em Jerusalém, o Senhor encha o nosso coração e a nossa mente de uma maturidade do céu. Posso ouvir um amém aí, irmão?
Maturidade, precisamos de maturidade. Porque se a gente não tiver essa maturidade, e muito mais do que maturidade, obediência. Uma vez que entregamos a vida para o Senhor, nós declaramos, a palavra Senhor significa dono. Diga comigo, dono. Para você não esquecer de novo, diga dono. Dono, irmão. Não é mais você que escolhe, é o Senhor que escolhe por você. Não é mais você que dita, é o Senhor que escolhe. Então, tudo na sua vida agora é preciso de direção dele. E se ele mandou permanecer em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, irmão. Não vá, não saia como esses discípulos estão aqui incomodados e estão indo para Emaús. Não, Emaús, o Senhor já te tirou de Emaús, né? Amém? O Senhor já te arrancou de Emaús. O Senhor mandou você permanecer em Jerusalém. Ah, mas está incômodo, tá escuro, está silencioso. Eu não estou escutando Deus falando, eu não estou. O domingo vai chegar, irmão. O domingo vai chegar. Só que a correria para sair do incômodo, a gente vai embora, mesmo quando o sol está começando a raiar. Olha o que aconteceu. As mulheres foram de madrugada. O sol tinha nascido ainda, sim ou não? Não. Elas foram de madrugada ao sepulcro. As Marias, a Joana, foram até o sepulcro, levando ali especiarias, perfumes, para lançar sobre o corpo de Jesus naquele sepulcro. Elas estão ali, aconteceu no sexta, e elas estão indo ali agora com o coração mais preparado para saber onde colocaram, para arrumar as coisas, para dar para o Senhor um sepultamento digno, não é isso? Elas estão indo, levando ali os seus azeites, os seus perfumes, as suas flores. Mas ao chegar ali naquele lugar, elas deparam com um anjo que tem vestes resplandecentes. O sol já nasceu? Não. Mas tem ali um anjo de vestes resplandecentes perguntando para ela: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que vocês procuram entre os mortos aqueles que vivem? Anunciem, contem, ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou. E aquelas mulheres saem correndo e elas vão até o lugar onde os discípulos estão. Está todo mundo reunido na mesma casa, talvez um dizendo: meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Para onde eu vou? Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer agora? O que vai ser de nós? E elas vão correndo dizendo: gente, nós fomos até o sepulcro agora e não tem mais o corpo dele lá. Não tem mais o corpo, o sepulcro está vazio, a pedra está removida e nós vemos um homem que a gente não sabe o que é, mas ele parece anjo, ele tem semelhança de anjo, ele tem vestes que brilham. E a palavra, o texto diz que as palavras daquelas mulheres pareciam como devaneio, loucura, parecia como algo que, como que elas estão dizendo? Às vezes o coração da gente está tão cauterizado. Às vezes a gente está com... A dor roubou tanta nossa fé, que mesmo quando alguém está dizendo que o sol vai brilhar, a gente diz assim: loucura. Não brilha mais. Não tem mais jeito. Não tem mais o que se possa fazer, acabou. Mas a palavra apareceu como loucura e todo mundo, ao invés de ter uma ação, todo mundo continua andando de um lado para o outro, dizendo: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Acabou. Esquece o que elas estão dizendo, é loucura delas, é devaneio delas. E aí Pedro ouve aquela voz e Pedro corre para o sepulcro. E quando ele chega lá, realmente, a palavra daquelas mulheres fazem sentido. A Bíblia não dá com muita clareza se o sol já nasceu. Se o sol de domingo nascer. Amém? Amém, Thiago? O sol de domingo vai nascer, por mais que a realidade à sua volta diga o contrário. Não permita que a dor cauterize tanto e rouba tanto a tua fé,
Que você não consiga ver que dias melhores virão, irmão. Dias melhores virão sobre a sua vida. Dias melhores virão sobre a sua casa. Dias melhores virão sobre a sua família. Dias melhores virão sobre as suas finanças. Dias melhores virão sobre a sua saúde. Dias melhores virão sobre a igreja do Senhor. Dias melhores virão sobre a tua vida espiritual. Dias melhores virão sobre o teu ministério. Dias melhores virão em nome de Jesus. Não deixa não que a dor, mesmo com a novidade, mesmo com as notícias boas que estão chegando, você não consegue ver, você não consegue, tá tudo cinza, você não consegue encontrar absolutamente nada de cor, de colorido na sua vida, na sua história. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você acredita nisso, irmão? A palavra do Senhor traz o meu coração nessa noite, é para suscitar fé no seu coração, para continuar crendo, para continuar buscando, para continuar crente, para continuar avançando na sua vida, ainda que, embora que Deus continua manifestando o seu poder. O texto vai nos levando que esses discípulos saíram do lugar onde Jesus havia mandado por uma questão de desobediência, por não esperar. Não há mais o que fazer em Jerusalém. Quando, na verdade, o Senhor tinha prometido que algo novo iria fazer. Quem tem promessa de Deus aí, irmão? Promessa nem sempre ela se parece com a realidade. Pelo contrário, você tem uma promessa e a promessa ela é contrária, diferente àquilo que Deus prometeu. A visão que você tem, ela é como um vale de ossos secos às vezes. Não há vida, não há nada que se pareça com aquilo que Deus falou. E somente os maduros, somente os obedientes, que conseguem permanecer de fé, em fé, acreditando que Deus não fará a obra dele pela metade. Deus não fará a obra dele pela metade. Aquele que começou a obra na sua vida é fiel para completar. Se o Senhor prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas e o cenário? O cenário é outra história. Você vai precisar, como nós pregamos hoje de manhã, você vai precisar ser firme, ser constante, ser forte e ser corajoso. Porque Ele há de fazer o que Ele prometeu. Esses discípulos estão indo para Emaús, mas a graça de Deus é algo tão maravilhoso. A misericórdia de Deus é algo tão ímpar que Jesus vai ao encontro deles. Por mais que eles não reconheçam Jesus, porque a Bíblia fala que os olhos deles estavam tomados de uma tristeza. Eles não conseguem reconhecer quem eles andaram durante 2 anos, 3 anos. Eles não conseguem porque a tristeza muitas vezes toma conta da nossa vida, toma conta do nosso coração, e aquilo que é óbvio a gente não consegue enxergar. Cega. A tristeza cega. A falta de fé cega. E a gente se dá conta que Deus esteve sempre presente esse tempo todo, mas a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque os nossos sentimentos roubaram. Nós não estamos vendo, assim como eles não conseguem enxergar que Jesus está ali, caminhando com eles e perguntando por que vocês estão tristes. O que houve? O Senhor já ressuscitou e está ali perguntando para eles o que aconteceu. E eles estão assim, como assim o que aconteceu, rapaz? Só você que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Você não mora aqui não, você é estrangeiro. Você é estrangeiro. Nosso Jesus, mataram o nosso Senhor.
aquele que nós esperávamos que iria redimir Israel, aquele que nós tínhamos uma expectativa que iria nos tirar das mãos dos romanos, acabaram com a nossa esperança, roubaram a nossa esperança. Jesus morreu, não há mais nada que nós possamos fazer. Jesus vai caminhando com eles, não é mesmo? E eles estão lá chorando, com ignorância, dizendo: você é o único que não sabe o que aconteceu. Aconteceu, mataram Jesus. Jesus vai escutando, até o ponto Jesus dizer para eles: olha, vocês são tão tardios para acreditar, vocês são tão demorados para acreditar na promessa. Por quê? Por que roubaram a fé de vocês, o coração de vocês? Por que vocês estão assim, dessa maneira, tão frias? Se eu prometi algo para vocês. E Jesus começa a falar sobre a palavra. Só que eles, de imediato, os olhos deles abriram. Jesus vai caminhando com eles até a porta da casa deles. E quando Jesus chega ali naquele lugar, Jesus faz como se ia passar e eles percebem que a tarde já está chegando. Ou seja, o dia já nasceu. O domingo já está acontecendo, irmão. O domingo já aconteceu, e se já está acontecendo, isso já é 6 horas da tarde de domingo. Eles não pegaram, eles não se alegraram, eles não viveram o sol nascendo, eles não estão celebrando ainda. Por quê? Porque eles estão indo para Jerusalém, estão saindo de Jerusalém, indo para um lugar onde o Senhor não mandou eles permanecer. E a palavra de Deus vai dizer então que quando eles chegam ali na porta da casa dele, eles fazem um convite para Jesus, mesmo sem saber que ainda é. A Bíblia fala que o coração deles está queimando, mas eles não sabem o que é. A Bíblia diz que a presença de Jesus trouxe uma coisa boa, gostosa. O coração deles já não está mais frio. O coração deles agora está sendo aquecido pela presença de Jesus. Mas eles não sabem muito bem de que se trata, porque para eles é um desconhecido que está ali na frente deles. Mas é na mesa. É na mesa que Deus cura, é na mesa que Deus restaura. Eles chamam Jesus para entrar e Jesus está dizendo: não, eu vou embora. Não, amigo, fica, entra com a gente, já está tarde, já está escurecendo, o dia já vai embora. É perigoso você permanecer na estrada à noite. Pousa aqui, fica com a gente. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou, sentando à mesa. Eles colocaram um pão em cima da mesa. Não sei se eles compraram. Imagino que no caminho passaram em algum lugar, compraram aquele pão. Quando eles se sentam na mesa, partir do pão, quando eles oferecem para Jesus aquele pedaço de pão, o Senhor ergue o pão, o Senhor da graça, e eles: já vi isso em algum lugar, e eu já vi isso acontecendo em algum momento. E quando eles estão ali partindo o pão, Jesus da graça, e a Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Ah, irmãos, que poderoso essa palavra, entender que os nossos olhos se abrem na mesa. E eu quero profetizar que nessa mesa aqui, nossos olhos serão abertos nessa noite. Nesse tempo, nesse lugar de mesa, a aliança é renovada. Nesse tempo de mesa, o coração é aquecido de novo. E a palavra de Deus diz que quando eles se dão conta que Jesus está ali, Jesus some, desaparece. E eles dizem uns aos outros: como a gente não viu isso? Nosso coração queimava, ardia, mas nós não imaginávamos que ele estava no nosso meio. E a Bíblia diz que eles saem correndo de Emaús e eles voltam para Jerusalém para contar para todos os outros que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Ah, irmãos, quando nossos olhos se abrem, quando nosso coração é aquecido, é impossível a gente guardar essa mensagem de ressurreição para a gente.
A gente quer contar para todo mundo, meu irmão, ele vive, ele ressuscitou, o domingo chegou. A gente quer contar para todo mundo, dizer para todo mundo, não é o fim, a sexta-feira não é o fim, o sábado não é o fim, o domingo chegou. E eles foram contar para todo mundo, dizendo, ele ressuscitou. E é assim que Jesus quer que a gente saia daqui nessa noite, com o coração aquecido, missionário, com o nosso coração inflamado pela presença de Deus. E aonde quer que a gente encontrar, por quem a gente encontrar ao longo dessa semana, a gente vai dizer para as pessoas, não é o fim, domingo vai chegar na tua vida, não é o fim, ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive, ele vive. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem ele é.